E aí, pessoalzinho da internet, tudo bom? Aí o Sardar de novo com vocês, né? Hoje a gente vai dar uma olhada então na complementação da aula 6 da Biologia A. É uma aula sobre proteínas especiais de membrana, né? Vocês viram então ali a membrana como funciona, né? A estrutura dela como um todo, que é muito importante a gente destacar, né? A bicamada lipídica, as proteínas que atravessam ela ou que ficam ali próximas a ela, como as periféricas e assim por diante. Vocês sabem, claro, uma função tradicional quando a gente fala das proteínas de membrana, que seria o quê? Seria a questão do transporte de membrana, certo? Porém, elas têm mais funções. Uma das funções interessantes que a gente pode destacar hoje, então, é a função de reconhecimento celular, certo? Então a gente vai destacar uma dessas proteínas especiais, vão ter mais aulas mais para frente sobre isso, mas essa aula é bem interessante, a gente dá uma puxada, tá? Então a gente dá uma olhada aqui nessa parte de proteínas especiais, começando então com as famosas proteínas aqui de reconhecimento celular. Tá? As proteínas de reconhecimento celular são proteínas então ali que ficam acopladas à célula, que podem ser proteínas integrais, semi-integrais ou somente periféricas. Tá? Essas proteínas então elas têm uma função de quê? De receber informação do meio e fazer então o reconhecimento dessa informação. Existem duas maneiras clássicas de a gente ter essa informação. Uma delas é o reconhecimento intercelular por contato direto, como a gente está vendo aqui, certo? Onde uma célula tem uma ligação direta com outra célula. Isso é muito comum nos sistemas de defesa, tá? E de alguns tipos de tecidos específicos que as células têm que se reconhecer para fazerem parte do mesmo tecido, tá? Como por exemplo o tecido conjuntivo, especialmente nas células de defesa. O contato direto não é o mais tradicional. O mais tradicional para a gente é o contato à distância, certo? Essa distância ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser de comunicação local ou de longa distância, certo? O contato de comunicação local é aquele onde a célula vai passar informação bem próxima a outra, mas sem contato, certo? Nós temos dois exemplos aqui que a gente pode ver, que é o transporte de informação paráclina, tá? E o transporte de reconhecimento por sinapse, certo? A paráclina ela acontece quando, por exemplo, uma célula do meio ela estimula através de secreções as outras células a fazerem então o papel. Isso é muito comum em algumas glândulas exócrinas, principalmente a glândula mamária, onde as células são estimuladas e estimulam as outras a fazer a mesma coisa. Dessa maneira existe a secreção do leite. Então, por exemplo, chega ali a prolactina que estimula a secreção, ou melhor, a prolactina estimula a produção, né? E aí automaticamente essas outras células que começam a produzir começam a sinalizar para ela para que aconteça a produção também, certo? É muito importante esse papel sinalizador. Outra sinapse local, que é bem outra informação local que passa, é a sinapse química, que é feita do neurônio então para as células-alvo. Interessante destacar então que não existe contato na sinapse química. Passa-se informação através de substâncias específicas chamadas de neurotransmissores. Aqui vão ter proteínas especiais também, sinalizadores, geralmente de origem proteica, para fazer a comunicação, certo? Agora, existem também os trabalhos que a gente tem de transporte de informação, comunicação de longa distância. E aí, com a longa distância, o mais tradicional que a gente tem para falar é o sistema endócrino. As células endócrinas, elas são conhecidas então por secretarem hormônios, e os hormônios são conhecidos por serem transportados pelo sistema circulatório. Então, o que acontece? Uma célula produtora só vai achar sua célula-alvo pelo sistema circulatório. Lança ali os hormônios vão entrando em contato com as células e aí dessa maneira vão sendo reconhecidos. Para que isso possa acontecer, existe então aqui um contato do hormônio com proteínas receptoras específicas para determinado tipo de hormônio. Essa que é a questão. Então, não é simplesmente lançar um hormônio e vá com Deus. Não, ele tem que achar uma proteína especial onde ele vai se encaixar. Então, existe uma grande especificidade nisso. Isso é bastante importante da gente destacar. Não é qualquer tipo de fenômeno de contato. Isso, pessoal, não é só para o nosso corpo. Isso funciona para grande parte dos seres vivos. E aí, quando a gente fala em contato direto, entram também os parasitas. Por exemplo, vírus, bactérias que reconhecem proteínas especiais da membrana. A gente tem um exemplo aí bem interessante agora do Covid-19, né? Que ele faz o reconhecimento de células que produzem a colestitocinina 2, que é um hormônio que vai controlar o sistema cardiorrespiratório. Então a gente vê onde o vírus afeta o sistema cardiorrespiratório, né? Provocando então ali problemas ali para a gente poder desempenhar melhor esse sistema. Então, a gente vê que problemas como hipertensão e automaticamente ventilação, né, da respiratória são associados a esse tipo de vírus pela especificidade que ele tem, certo? Bom, interessante que quando acontece então esse contato,
a gente tem aqui então esse sinalizador, né, que vai entrar em contato então, com a proteína especial. Essa proteína ela vai estimular então ali uma resposta interna. Essa resposta interna é desempenhada por moléculas que geralmente se desprendem dela ou que são ativadas quando chegam nessa proteína. Tem vários tipos de gatilhos para isso, a gente não precisa entrar nesse detalhe. O que interessa é que o contato aqui, ele geralmente vai ter um gasto energético, não é uma coisa de graça, mas ele desencadeia uma transformação de uma proteína de transporte de informação que vai chegar então ali a ativar o mecanismo celular para isso. Esse mecanismo pode ser citoplasmático ou esse mecanismo pode ser celular. Quando a gente fala do mecanismo nuclear, né? Quando fala do mecanismo nuclear é porque automaticamente a gente ativa determinados genes que vão determinar a secreção, a produção, a transcrição e, por fim, a tradução de proteínas específicas para realizar uma função específica também, certo? A gente pode pegar, por exemplo, aqui um exemplo desse receptor bem interessante é a glicose. Né? A glicose pode entrar em contato com células especiais que a gente vai ter ali então no pâncreas, né? Sinalizadoras específicas que vão desengatilhar ali um mecanismo que vai ativar o núcleo para transcrever qual proteína? A insulina. Aí a glicoproteína vai ser depois lançada para o meio. A gente vê a importância ali desse mecanismo gatilho para a comunicação, certo? Então, dei alguns exemplos interessantes. Eu acho que a insulina é um hormônio que vocês têm que botar na cabeça, porque é o que mais tem chance de aparecer nas provas aí, dos vestibulares em geral. Inclusive, a diabetes é um problema sério de risco para o Covid-19. Então, vai ser trabalhado provavelmente diabetes aí nas provas também, tá? Uma coisa que a gente tem que associar para os vestibulares. Então, olha só, dando uma olhada rapidinho aqui para a gente sentir o drama, tá? Como é que pode aparecer isso no vestibular, tá? Então, vou fazer uma questão aqui da Federal de Santa Catarina, mas eu acho ela bem interessante quanto a isso. A diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes dos seres humanos, caracterizando-se pelo aumento da taxa de glicose no sangue. Fatores genéticos, bem como obesidade, sedentarismo, entre outros, são apontados como potenciais desencadeadores dessa doença. Sabe-se também que a pessoa diabética possui em suas células poucas proteínas receptoras para o hormônio insulina, o que sinaliza as células que absorvam a glicose presente no sangue. Olha só, com relação a esse assunto, indique a soma das proporções corretas. 0,1. As proteínas mencionadas como receptoras da insulina são produzidas no núcleo celular. Não, elas não são produzidas. Elas são produzidas no citoplasma pelo mecanismo de tradução, mas elas são transcritas a partir daquilo. Por isso que está errado esse item. 2. Além de proteínas receptoras, podemos também encontrar proteínas que transportam substâncias na membrana da célula. Claro, temos as proteínas de transporte também. 4. As proteínas de membrana estão dispostas em duas camadas da membrana celular, assim como os glicídios. Bom, primeiro que glicídio pode ser encontrado, mas só na parte posterior, que é o glicocálice. Então está errado, né? 8. Além da insulina, outros hormônios também podem servir como desencadeadores de processos metabólicos transcricionais no interior das células. Perfeito, né? A gente tem então, por exemplo, o GH. O GH que desencadeia a produção de proteínas para permitir o crescimento do ser vivo. Ótimo isso, né? 16. A principal glândula produtora de insulina é o fígado. Não, o fígado é quem mais vai trabalhar com a insulina, mas quem produz a insulina é o pâncreas, né? 32. O reconhecimento celular é feito pelos lipídios presentes na membrana citoplasmática. Acabamos de ver que quem faz o reconhecimento são as proteínas da membrana. E a 64. As proteínas de membrana, ao contrário de outras proteínas presentes na célula, são sintetizadas a partir do DNA mitocondrial. Não tem lógica nenhuma. Todas são transcritas a partir do mecanismo tradicional que a gente vê partindo do núcleo, retículo rugoso, complexo de Golgi e, por fim, vai para a membrana. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Não esqueçam de qualquer coisa chamar ali os tutores para a gente dar uma olhada em dúvidas de vocês. Tá certo? Bom estudo para vocês aí todos. E até a próxima, pessoal.